Muito bem, no vídeo de hoje eu quero te ajudar a organizar o seu dia e aí para isso eu vou te dar algumas recomendações. Recomendações essas que eu não li em um livro, recomendações que eu ah, fui aprendendo ao longo da vida, ao longo da minha trajetória, então é muito capaz que aqui eu conte algumas histórias, que eu mostre como eu faço. Vou usar o Flipchart para isso. Espero que você esteja comigo aqui e que você fique até o final para a gente poder estruturar o nosso dia de um jeito que faça sentido. Lembra que o foco é sempre ter tempo para tudo que importa na nossa vida. Então a ideia é que a gente consiga organizar a partir desse primeiro critério, né? Aquilo que mais importa para você. E aí, obviamente, eu vou trazer um pouco do que importa para mim. Para organizar o dia, eu preciso primeiro que você entenda alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero que você entenda é algo que eu digo muito aqui, mas que é importante eu reforçar. A primeira coisa é: nós temos 24 horas no dia e ao longo do nosso dia a gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo escolhas. Então, tudo vai ser baseado no nosso alto nível de consciência sobre as escolhas que a gente faz no nosso dia. Essas escolhas, elas vão sempre poder nos aproximar ou nos distanciar daquilo que mais importa pra gente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio da organização do dia é a organização das nossas tarefas e dos nossos compromissos. Para a gente organizar as nossas tarefas, a gente vai precisar organizar dentro do backlog inteligente, que é um sistema único de organização de forma inteligente, a ponto de te ajudar a criar o planejamento diário. Vai ser muito importante para a gente poder conectar aos nossos compromissos, que é a nossa agenda. Então, todas as atividades que a gente tem, que tem um prazo de entrega, um prazo para acontecer e uma data, é considerado um compromisso. Muitas vezes há tarefas que se caracterizam como compromissos, porque elas precisam acontecer em um determinado dia, em um determinado horário. Mas há outras tarefas que a gente vai colocando quando elas acontecem. Então, vai estar tudo muito baseado nessas coisas que a gente tem para fazer e quando a gente vai fazer essas coisas. Beleza? Dito isso, a gente vai sacar e usar alguns instrumentos, algumas ferramentas de produtividade, algumas ferramentas muito conhecidas, outras ferramentas conhecidas e não usadas, algumas ferramentas que talvez você já tenha visto de um jeito, mas eu vou tentar te passar de um jeito um pouco mais simples, um pouco mais prático para o nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos à organização do nosso dia. Primeira coisa, quando a gente vai olhar para o nosso dia para organizá-lo, a gente precisa fazer isso sempre um dia antes. Então, eu vou desenhar aqui no Flipchart como é que a coisa vai funcionar. E eu tenho gostado de fazer no Flipchart porque o visual ajuda a gente a gravar algumas coisas. Então, imagine que este é o dia que eu vou organizar. Então, esse dia está sendo lançado, né? Esse vídeo está sendo lançado em uma terça-feira, então vamos pensar que a gente vai organizar a nossa quarta-feira, tá bom? Então, vamos pensar no dia seguinte aqui. Vamos pensar na nossa quarta-feira. Então, para eu organizar a minha quarta-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar a minha quarta-feira no último horário da minha terça-feira. Então, quando vai acontecer a minha organização? Vai acontecer na terça, no meu último horário. Último horário qual? Último horário útil, tá bom? Então, no meu caso, o meu último horário útil é às 6 da tarde. Então, acontece normalmente às 5h45. Estênio, você leva só 15 minutos para organizar o seu dia seguinte? Sim, porque aí eu vou te passar algumas coisas importantes. A primeira delas é em relação às duas coisas que a gente vai organizar. Em primeiro lugar, a gente vai olhar para as nossas tarefas. E aqui eu quero que você pense em duas coisas. A primeira delas é a seguinte: se você não tiver hoje um backlog inteligente, um sistema único de organização de projetos e tarefas, o que você vai fazer? Você vai pegar nessa última hora, ou nesses últimos minutos do seu dia útil, e você vai fazer uma lista de todas as atividades que você planeja executar no dia seguinte. Então você vai listar tudo. Para fazer de um jeito mais organizado, você pode pensar por projeto, então por cliente que você tem, por projeto que você está tocando. Isso fica mais organizado. Mas se você não quiser, você pode tirar da sua cabeça de forma aleatória, com o simples objetivo de esvaziar a sua mente, tá? Você precisa ter essa lista de tarefas do dia seguinte antes de tomar as decisões de como vai ser o seu dia seguinte. Então isso é um princípio,
É uma premissa, na verdade, não é um princípio, é uma premissa para a gente poder organizar o nosso dia seguinte. Ter todas as tarefas que vão ser executadas e ou entregues no dia seguinte. E quando eu falo executadas ou entregues no dia seguinte, não importa quando isso vai acontecer no dia seguinte. Em algum momento do dia, mas você precisa ter tudo listado. Por quê? Depois que você listar ou vir todas as tarefas, você vai olhar para a sua agenda. E aí, antes de entrar na agenda, deixa eu falar a segunda vertente da lista de tarefas. Se você usar o backlog inteligente em alguma ferramenta, seja ela o To-Do, que é qual eu uso o backlog inteligente, ou o ClickUp, ou o Notion, não importa a ferramenta, importa o princípio, e você tiver já as atividades colocadas, você vai naturalmente já ter automaticamente quais são as atividades do dia seguinte, tá bom? Então, o segundo jeito, né? O primeiro jeito é você fazer isso manualmente, o segundo jeito é você já ter essas atividades do dia seguinte. Então você vai olhar quais são as atividades do dia seguinte, e depois que você olhar as atividades do dia seguinte, você vai olhar para a sua agenda. Quando você olhar para a sua agenda do dia seguinte, o que vai acontecer? É natural que já tenham alguns compromissos ali, é natural que já tenham algumas reuniões. Então, vamos pegar um exemplo de um dia que começa aqui, a pessoa acorda às 6 da manhã, tá bom? Ela começa a trabalhar às 9 da manhã, ela tem um almoço a meio-dia e ela sai do trabalho às 6 da tarde, horário convencional, tá? Não vamos pegar as horas extras que você faz e nem o horário do almoço que você não faz. Vou pegar um dia convencional e que seja um dia normal. Então imagina que dentro da agenda da pessoa já tenha uma reunião aqui. Já tem uma reunião aqui das 9 às 10. Aí tem uma outra reunião aqui das 11 a meio-dia. Isso aqui é hipotético, tá, gente? É só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Aí tem uma outra reunião aqui das 2 às 4. Vamos pensar aqui que tem uma reunião maior. E tem um horário aqui entre 4 e 6 que tá vazio. Então, cara, esse meu nariz tá ruim demais, tá louco. Então aqui já tem reunião do trabalho. Aqui já tem reunião. Aqui são reuniões. Podem ter várias aqui. Vamos supor que seja essa agenda, tá bom? Só para você entender o conceito de como se organiza o dia. Você vai olhar para a sua agenda e vai ver o que tem. Por que você vai olhar o que tem? Depois que você tiver as suas tarefas e depois que você olhar para a sua agenda, você vai precisar fazer uma análise. Qual que é a análise dessas duas coisas? Primeiro, as tarefas que eu tenho cabem nessa agenda? Vamos supor que você tenha uma atividade aqui que é uma atividade super complexa, que você vai precisar de 3, 4 horas para trabalhar ininterruptamente. Você olha para a sua agenda, você percebe que você não tem esse tempo, né? Vamos supor que aqui, ó, você colocou o seu almoço entre meio-dia e 1, ou meio-dia, meio-dia e meia. Você colocou o almoço aqui, ó. Você olha e fala assim, cara, eu tenho das 10 às 11, eu tenho da meio-dia e meia às 2 e tenho das 4 às 6. Eu não tenho 3 horas livres para mergulhar num projeto. Então aqui, na primeira análise, tarefas versus agenda, eu vou ter que fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Cara, tem várias coisas que você pode fazer aqui. Primeira delas, as tarefas que eu executaria no dia e que eu preciso executar com mais tempo, eu consigo, ao invés de fazer amanhã, fazer na quinta? Eu tenho essas 3 horas, por exemplo, na quinta? Putz, tenho. Tá bom, então vou já jogar a data para quinta. Não, eu preciso efetivamente ir para quarta. Segunda coisa a se fazer. Você vai olhar para as reuniões e vai falar quais você pode renegociar. Será que eu consigo passar as reuniões daqui para cá? Será que eu consigo passar a reunião, as 2 reuniões da manhã para tarde e liberar uma agenda de manhã? Você vai começar a mexer as pecinhas. Você só consegue mexer as pecinhas da sua agenda a partir do momento que você tem clareza sobre as tarefas e sobre a sua agenda atual, aquilo que você já se comprometeu. Stênio, não dá para mexer na agenda e eu tenho que executar a tarefa aqui, nesse dia. Como é que você faz? Você pode pegar essa tarefa e fatiar.
Então vamos ao segundo passo. O segundo passo é renegociar. Renegociar a partir da quantidade de tarefas. Eu falei de uma tarefa complexa, mas imagina que você tenha várias pequenas tarefas que precisam ser realizadas aqui. Você fala assim, cara, eu tenho 30 tarefas para fazer e vou ter 3 horas. Será que dá? Você precisa fazer uma análise na complexidade das tarefas. Isso eu já falei em outro vídeo, mas eu posso falar especificamente sobre a complexidade das tarefas em outro vídeo. Se você quiser que eu fale só sobre isso, comenta aqui embaixo, beleza? Mas o que você vai fazer? Você vai renegociar. Vai negociar ou atividades ou compromissos, beleza? E aí, essa renegociação, ela precisa tomar alguns critérios. O primeiro critério que você vai tomar são as renegociações que você pode fazer com você mesmo. Então, em que sentido? Pega as tarefas que você tem e fala, cara, quais eu posso deixar para depois, ou seja, para quinta, sexta ou para semana que vem, que não vão ter impacto nenhum nos outros, que vão ter só impacto em mim. É importante dizer isso porque tem várias coisas que você vai fazer que você tem entregas que as outras pessoas estão esperando para fazer o trabalho delas. Então essas são as primeiras coisas que você renegocia. Renegocia com você mesmo. As mesmas coisas com atividades que estão na sua agenda. Cara, quais reuniões, quais compromissos que eu posso agendar que eu vou ser o primeiro prejudicado primeiro? Pois, Tênis, mas muita gente fala que eu preciso pensar em mim, que eu não posso dizer sim para os outros, que eu estou dizendo não para mim. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você renegocia primeiro com você, tem menos impacto no sistema, tem menos impacto na equipe, tem menos impacto com as pessoas que você trabalha. Então você se reorganiza primeiro e depois você vai olhar para as coisas dos outros. O segundo critério de renegociar é renegociar com as pessoas que trabalham diretamente com você e que você tem uma relação de confiança maior. Por quê? Porque imagina que alguma tarefa você não possa entregar no dia seguinte, para alguém que trabalha com você diretamente. É mais fácil chegar para a pessoa e falar, ô fulano, ciclano, cara, tô com um problema aqui de agenda. Tem como aquela atividade que eu ia te entregar amanhã, eu te entregar depois de amanhã? Vai ser mais fácil de renegociar do que, por exemplo, se renegociar com um cliente, se renegociar com um fornecedor. Então, é mais fácil fazer essa renegociação em camadas, né? Se a gente for pensar em renegociação, é do menor impacto para o maior impacto. Por último, você renegocia com clientes, com pessoas que podem ter um risco maior. Então, tarefas e agenda renegociando, primeiro com você, depois com as pessoas que trabalham mais perto de você e só depois com clientes e pessoas que podem gerar um impacto maior, beleza? Então, primeira coisa, analisar tarefas e agenda e depois renegociar. Terceira coisa que você faz, renegociei, analisei, tenho já as tarefas que vão ser realizadas e a agenda, a terceira coisa que eu faço é o quando. Quando que eu vou renegociar, quando que eu vou fazer cada uma das coisas? Lembra que o princípio, quando a gente olha para tarefas e agenda, quais são os 3 princípios? Você vai olhar para o que fazer, né? Você vai olhar para o como fazer, e o como é uma coisa de cada vez, né? E uma coisa primeiro, depois a outra. E a terceira é o quando você vai fazer. Então, o que você vai fazer tem a ver com listar todas as suas tarefas e saber tudo que você tem na sua agenda. Isso é uma premissa, você precisa ter. O como você vai fazer é, eu tenho tempo para as reuniões e tempo para as atividades. Está vendo que aqui não tem tempo para as atividades? Então o que você vai fazer aqui? Vou até botar de preto, tá bom? Para mudar a cor, ou de azul, para mudar a cor. Quando você começa a ver esses espaços que você tem na sua agenda, você precisa planejar quando você vai fazer essas atividades. Então você vai pegar a série de atividades que você tem que fazer, tá? E vai começar a colocar nos tempos que você tem disponível. E é por isso que eu falo que não tem tempo livre. Você vai preencher o seu tempo com atividades, com tarefas. Só que você vai organizar essas tarefas de uma certa forma. E aqui vem uma sacada importante na execução. Quando você pega as suas atividades no dia, você vai ver que tem várias atividades do mesmo tema. Vou botar em vermelho aqui. Várias atividades do mesmo tema. Você vai ver que tem várias atividades da mesma complexidade e vai ter uma ou duas mais complexas. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar as atividades mais simples e juntar em um bloco de atividades. Vai pegar as atividades do mesmo tema e juntar em outro bloco de atividades. Quando você junta as atividades simples e quando você junta as atividades do mesmo tema em blocos diferentes, por não mudar tanto de contexto, do tipo de esforço que você vai colocar, você tende a ganhar velocidade na execução das tarefas. E aí, quando você pegar essas atividades de grande complexidade, deixa eu colocar aqui, ó. Porque
Essas atividades menores e atividades do mesmo tema, vou chamar assim, MMT, eu sei que tá pequenininho, mas depois você pode ver na tela grande, você vai ver. Você vai olhar para as atividades de alta complexidade, que vai ser uma ou duas, e aí você vai escolher e planejar quando fazer de acordo com o seu cronotipo. Como assim? Vamos lá. Eu separei aqui 3 horários para atividades tarefas, né? Então tem as reuniões com compromissos com data e hora para acontecer, e eu estou colocando as tarefas com data e hora para acontecer também. Como que eu estou fazendo? Eu peguei uma atividade grande, e aí eu vou olhar para os blocos que eu tenho de tarefas, de atividade. Vamos supor que minha agenda estava assim. Não é o melhor jeito de organizar a agenda desse jeito, tá? Porque você deveria ter um período de reunião e um período de tarefa. Mas vamos supor que está alternado assim. Eu tenho, para fazer uma atividade complexa, 1 hora entre 10 e 11, tenho 1 hora e meia entre meio-dia e meia e 2 horas, e tenho 2 horas entre 4 e 6. Eu, Estênio, organizo da seguinte forma. Se eu, e aí vamos trabalhar nas hipóteses, se eu deixar 2 horas no final do dia, parece bom, né? Para trabalhar numa tarefa complexa, eu, Estênio, qual que é o critério para organizar e planejar as tarefas complexas? Cronotipo, já explico. Eu, das 4 às 6 da tarde, minha energia, ela é muito baixa. Muito baixa. Em 2 horas eu não consigo sair muito do lugar, especialmente no final do dia. Agora, se eu pegar a mesma atividade para fazer em 1 hora no começo do dia, o que eu, Estênio, faço? Eu consigo executar até em menos de 1 hora. Então, uma atividade que no começo do dia leva 1 hora, para mim no final do dia leva muito mais que 2 horas. Olhar para o cronotipo é olhar o seguinte, cara, quando que é o meu nível maior de energia cognitiva a ponto de eu colocar foco numa coisa e essa coisa me produzir uma qualidade melhor e uma velocidade maior. Quando você começa a olhar para o seu dia a partir do seu cronotipo, do seu relógio biológico, eu sou uma pessoa mais matutina. Então eu organizo as minhas atividades com maior poder cognitivo de manhã e à tarde as com menor poder cognitivo. Então, atividades fáceis, elas acabam acontecendo ao longo do dia em 2, 3 momentos. Mas atividades complexas, eu priorizo executá-las nesse momento aqui. E aí, essas 2 outras, eu vou executar outras tarefas, que são importantes, mas não precisam de tanto foco, de tanta energia cognitiva. O que eu quero dizer para vocês? Para a gente recapitular. O primeiro passo é você saber todas as suas tarefas de todos os seus projetos. Como você faz isso do melhor jeito possível? Entrando no Backlog Inteligente, o link está aqui embaixo no vídeo. Você vai saber como organizar seus projetos e mais do que isso, independentemente da sua ferramenta, lá eu mostro no Microsoft To Do, mas independente da sua ferramenta, ao fazer isso, exportar automaticamente o seu planejamento diário e semanal. Então na minha ferramenta, eu vou fazer um vídeo mostrando a minha ferramenta. Na minha ferramenta, já sai tanto de amanhã, quanto depois de amanhã, quanto da semana inteira e de tudo que eu tenho ao longo do ano. Eu já sei como vai ser meus dias, então fica mais fácil planejar. Segunda coisa, a sua agenda consolidada. Todas as coisas que você tem no seu dia precisam estar na sua agenda, porque se não está na sua agenda, não está na sua vida. Então o almoço eu coloquei porque se é importante para você tem que estar na sua agenda. Se tem um médico aqui das 7 da manhã às 8 da manhã, tem que estar aqui para você saber, inclusive, o deslocamento até o trabalho, até chegar na reunião, com 10 minutos de antecedência, assim por diante. Então é importante que tudo esteja na sua agenda. Ah, depois das 6 eu tenho aqui a rotina noturna dos meninos e da minha esposa lá em casa. Tá aqui, das 6 às 8 da noite. E depois eu vou dormir. Então, se é importante para você, precisa estar na sua agenda. Tarefas e agendas são as premissas. Dentro das tarefas, o que você tem para fazer e quando você vai fazer. Primeiro, analisa tarefas e compromissos. Dá para fazer no dia? Ou eu vou me sobrecarregar? Ou eu vou ter que sobrecarregar o meu almoço? Ou vou ter que sobrecarregar a minha agenda pessoal? Ou vou ter que começar a trabalhar antes? Vai ter dia que isso vai acontecer. Mas quando isso começa a acontecer todo dia, já não é mais uma exceção, uma regra. Quer dizer que você está abrindo mão de coisas importantes para trabalhar, porque talvez a ordem do seu dia não esteja bem feita. Eu ensino como você faz isso no Backlog
inteligente. Renegocia tarefas e compromissos para ter uma consistência no seu dia, para ter um nível de tração no seu dia, com espaços para descanso, espaços para autocuidado, espaços para planejamento, né? Especialmente no final do dia. E vai decidindo quando fazer as atividades e planejando especialmente as atividades complexas no momento onde o seu cronotipo for mais adequado. Cronotipo. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, você deixa o seu like, você compartilha com mais pessoas e se inscreve no canal, porque eu tô vendo nos analytics lá do YouTube que mais de 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas no canal. E aí o que acontece? Qual que é o problema? Você não recebe os vídeos novos. E aí, sem os vídeos novos, você não consegue ter continuidade no seu aprendizado. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Fique com Deus e nos vemos semana que vem. Fui!